Meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iniciaremos um novo período histórico. É o período que denominamos de Idade Moderna, que vai do século XV ao século XVIII. Esse período ele se encontra situado entre o final da Idade Média e o início da chamada Idade Contemporânea. Aprenderemos vários conteúdos dentro desse período. Veremos a formação dos Estados Nacionais, o absolutismo, o Renascimento, a Reforma e a Contra-Reforma, o mercantilismo e a expansão marítima. Todo esse contexto faz parte do que denominamos Idade Moderna. Esse período é também chamado, como veremos no próximo slide, período de transição feudalismo-capitalismo. A importância dessa expressão, ela advém do fato de que temos aí ainda elementos do sistema feudal e já elementos para a criação de um novo sistema, o sistema capitalista. Podemos então denominar esse período também de período pré-capitalista. Todo esse período é embasado em alguns conceitos fundamentais e de extrema atualidade, como veremos agora. O primeiro elemento que abordaremos dentro da Idade Moderna, de todos os elementos citados, é a formação do Estado Nacional moderno. Esse Estado Nacional, ele vai colocar o rei como figura central. Quero que observem que, na Idade Média, o rei era apenas uma figura simbólica. A partir da Idade Moderna, o rei passa a ter, como veremos, um papel de extrema relevância, como pode ser observado na imagem projetada na tela. Vamos lá, vamos entender melhor esse Estado moderno. Bem, o que é Estado moderno? Prestem atenção, vamos aqui trabalhar com um conceito. O Estado moderno descreve uma forma de ordenamento político surgido na Europa a partir do século XVIII até os fins do século... vou começar de novo. Bem, então, o que é o Estado moderno? O Estado moderno descreve uma forma de ordenamento político surgido na Europa a partir do século XIII até fins do século XVIII, ou início do XIX, e que após esse período se estendeu, libertando de suas condições originais e concretas de nascimento a todo mundo civilizado. Então, a partir do século XIII, já podemos falar em formação de regiões com fronteiras definidas, com uma população identificada por elementos culturais e com um governo centralizado. É isso que denominamos de Estados Nacionais ou Estado Nacional Moderno. O processo que vamos descrever é a formação dos Estados Nacionais europeus. Os períodos, como vimos agora no conceito, são distintos para cada lugar do mundo. Temos a formação dos Estados Nacionais europeus a partir do século XIII, temos a formação dos estados latino-americanos no século XIX, alguns estados europeus também no século XIX, como a Itália e a Alemanha, e de estados que são os asiáticos e os africanos no século XX. Então, foi um processo longo, um processo que não é um processo homogêneo, e o que abordaremos na aula de hoje vai ser justamente alguns estados nacionais surgidos a partir do século XV, com exceção de Portugal, que surge no século XIV. Bem, para isso, iremos abordar alguns conceitos fundantes, que são essenciais para que possamos entender toda a dinâmica que faz parte desse período denominado de transição. O primeiro conceito que trabalharemos é o conceito de Estado, Nação e País. São esses os conceitos fundamentais. Abordaremos primeiro o conceito de nação. O que é nação? Observem bem. Nação é um conjunto de membros em um determinado território, sejam ligados por cultura, economia, língua ou passado histórico. A ideia de nação remete mais a um agrupamento humano
do que um poder governamental ou soberano. Ou seja, nação é sempre relativa a povo. Você não deve esquecer disso. Nação é o povo e aquilo que nos une através de elementos culturais. Um exemplo aí que podemos ver, que é um exemplo bem simbólico, é o exemplo da Palestina, uma nação sem Estado, pois apesar de ser formada por cerca de 7 milhões de pessoas, não há um Estado soberano. Os palestinos, eles se identificam por características culturais, religiosas, mas eles não possuem nem um Estado soberano e nem um território que realmente abrigue toda essa nação. Então, espero que tenha ficado claro esse conceito de nação. Vamos agora para o conceito de Estado. Estado diz respeito a uma autoridade soberana em tal território que abriga os poderes administrativos e políticos que governam o povo, sua nação. Nesses poderes podemos incluir escolas, hospitais públicos e governos locais. Todos os aspectos que juntos exercem a força maior de uma sociedade. O Estado também abrange as leis, medidas e ordens jurídicas que regem o país. Estado é entidade abstrata. Eu não pego o Estado, eu não vejo o Estado. O Estado, ele pode mudar. Os governantes de um Estado, eles mudam. O Estado, não. O Estado existe independente de quem o governa. O exemplo que temos aí é a Escócia, um modelo de país sem Estado, que oficialmente está inserida no governo do Reino Unido, sede do parlamento. Ou seja, explicando melhor, a Escócia, ela é um país, ela tem um território definido, mas o governo escocês é o governo inglês, é o governo do Reino Unido, e lá está a sede do parlamento. Então, eles têm um território, eu tenho um país chamado Escócia, mas esse país não tem governo, ele não tem um Estado, ok? Se quiser entender um pouco mais sobre a história da Escócia, tem um filme muito bom chamado Coração Valente. Eu tenho certeza que irão gostar. Eu tô lesada hoje. Eu falei você agora no filme. Eu já assisti 6 vezes. Eu tô lesada. O calor tá me lesando. Pô, você de calor? Bom, mas eu tô com essa blusa aqui de lã. Nunca vi isso. Vamos. Bem, agora abordaremos o conceito de país. País, mesmo estando ligado ao conceito de Estado, difere-se um pouco em características básicas. O território localizado, na maioria das vezes, dentro do Estado é chamado de país. Esse termo é principalmente associado a uma designação geográfica, incluindo os atributos físicos e naturais, mesmo existindo exceções. Um exemplo que a gente tem, os Cavaleiros de Malta, que são considerados um Estado sem país, por exercerem poder e não possuírem território fixo. Observem bem, uma outra observação importante aí, a Organização das Nações Unidas, a ONU, considera a existência de 192 países, contudo, podemos destacar outros 2 que não estão nessa lista, o Vaticano e Taiwan. Bem, agora abordaremos um outro conceito importante como conceito fundador. Vamos para o conceito. Muito bem, depois de visto, então, os 3 conceitos, Estado, país e nação, quero usar aqui uma metáfora antes de estabelecer a diferença entre Estado e governo. Imagine, se você não entendeu até agora, essa é a sua chance de entender. Imagine um estádio de futebol. Nesse estádio de futebol, eu tenho o estádio, eu tenho os jogadores e eu tenho o juiz. O estádio é o país, é o território, é a construção do estádio. O governo é o juiz e a nação são os jogadores e os torcedores. Eu acho que assim, com essa analogia, você definitivamente irá entender a diferença de Estado, país e nação. Agora, uma confusão comum. Às vezes a gente acha que Estado é a mesma coisa que governo. O Estado, como veremos, ele é permanente, embora seja abstrato, enquanto os governos são temporários. Vejamos, olhem só,
O Estado é um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação e o seu ordenamento jurídico, como já explicamos. Por outro lado, o governo é a liderança que controla essas instituições, especialmente o poder executivo. Um Estado é permanente, no sentido que não é esperado que seja alterado, embora ele até possa ser. Enquanto que governos vêm e vão de acordo com as eleições ou outras situações políticas. Entenderam? Nunca mais confunda o conceito de Estado e governo. Vamos em outra questão que gera muita dúvida. É o conceito que estabelece a diferença entre Estado e Estado-membro. Estado com E maiúsculo. Vamos entender essa história do Estado com E maiúsculo. Ao usar o termo Estado, é importante não confundi-lo com os Estados-membros da Federação Brasileira, como São Paulo, Minas Gerais, Amazonas ou Pernambuco. Os Estados-membros não deixam de ser mini-estados, mas uma parte da sua autonomia é delegada ao governo central, chamado de União, que é o Estado soberano. No geral, o Estado-membro será referido somente como Estado, com inicial minúscula, enquanto a instituição jurídica que caracteriza o Estado soberano é chamada de Estado, com inicial maiúscula. Eu tenho certeza que você não sabia disso e tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Então, recapitulando, quando eu falo do Estado brasileiro, eu uso maiúscula. Quando eu falo de Minas Gerais, eu estou falando de um Estado membro, portanto, eu uso minúscula. Tenho certeza que você gostou e que esses conceitos, embora a gente os use de forma habitual, na verdade, nós, na maioria das vezes, não entendemos a questão conceitual que abriga cada um desses conceitos. Por isso, essa nossa aula inicial, ela pretende trabalhar com aquilo que é fundamental para que você entenda o conteúdo da nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até daqui a pouco. Daqui a pouco por quê? Da outra aula. No outro dia, outra aula? Ah, é. Até amanhã. Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Essa ficou boa demais.